Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que nós estamos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso para adorar, para agradecer, para reconhecer que tudo que nós temos nessa vida provém dele, o ar que nós respiramos, o calor, a temperatura adequada para que a nossa vida possa existir nessa terra, os alimentos, todas as condições necessárias, a órbita dos planetas, a gravidade, tudo provém de Deus. É Ele o ser superior, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas, através da sua palavra, através do seu Espírito e através da sua vontade. Vamos falar com Deus agora? Vamos abrir os nossos corações diante da presença de Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, louvando, adorando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, reconhecendo todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, agradecendo pelos Seus cuidados, livramentos, recursos, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas, mas principalmente agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos neste dia ministrar o culto ao Senhor, para que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações. Toma a direção, Pai, da vida dessa pessoa que está participando agora, essa pessoa que está abrindo o seu coração diante do trono da Tua graça, essa pessoa que está orando ao Senhor neste momento, colocando a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja o Senhor a dirigir tudo aquilo que vai acontecer, cada palavra, cada louvor, cada atividade, seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Pai, esta vida que está participando conosco agora. Abençoa esse lar, abençoa essa pessoa querida, Pai, esse familiar que está na rua, que está trabalhando, que está a destino. Guarda, protege, livra de todos os males em nome do Senhor Jesus. Que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que seja tão somente o Teu Espírito Santo a dirigir este culto e tudo que vai acontecer aqui, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí a esse culto que nós estamos ministrando a Deus. Ele é a razão desse culto, Ele é a razão de nós estarmos aqui todos os domingos para adorar, para louvar, para aprender desse Deus maravilhoso, para manifestar a nossa gratidão a Ele. Eu quero começar esse dia aqui cumprimentando os irmãos que estão presentes, a irmã Cristina, o irmão Luiz, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado, e os irmãos que vão estar presentes mais tarde também, através da gravação, ou mesmo aqui ao vivo conosco. Que Deus esteja desde já abençoando a todos e passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem falado no seu coração, para trazer a igreja no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Telegram, em todas as redes sociais, e eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23.
Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Graças a Deus, pastor, estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, nessas primeiras horas da manhã, nesse primeiro dia da semana, para sermos confrontados com a palavra de Deus, que nos santifica, que nos purifica, que nos edifica, que nos repreende, que nos corrige, mas que é a palavra da salvação. Então eu vou fazer a breve leitura, vai ser rápido, e vou fazer alguns comentários. Vamos lá. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu estou falando de música, eu adoro essa parte aqui. Então vamos lá. Eu vou falando versículo a versículo, eu vou trazendo uns breves comentários. Bom, eu quero saudar com a paz do Senhor a irmã Jaqueline, que acabou de entrar. Bom dia, Jaqueline. Muito bom ter você aqui. Nós estamos meditando em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Então vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo, o Senhor Deus nos libertou. Simplificando muito bem, o reino de Deus veio a nós através de Cristo. Essa mensagem é bem simples. Embora ela esteja escrita dessa maneira, a simplificação é a seguinte: Deus nos ama. Deus, através do seu Filho, veio a nós para sermos reconciliados com Ele.
Em todas as outras religiões, os homens se reconciliam com Deus através das suas obras. Mas nós não. Nós temos paz com Deus, porque sim, aprove a Deus a reconciliação. E se aprove a Deus essa reconciliação, é porque Ele nos ama, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e por isso aprove a Ele nos resgatar para sermos livres. Continuando no versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, Deus se manifestou à humanidade em carne. Jesus é a imagem do Deus invisível. Só por isso já somos todos, nós não temos como não ser culpados de tudo. Porque além das promessas, além de tudo que foi feito, Jesus, o Filho de Deus, se manifestou em nós. Jesus existiu historicamente. Os milagres que só Ele fez provam a sua deidade e principalmente a sua vida, a sua ressurreição, porque a salvação estava justamente nele ser o primeiro a ser ressuscitado, e ele foi ressuscitado pelo Pai. E aí reside a nossa esperança. O Filho de Deus ressuscitou. Continuando. Pois nele foram feitas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui se diz de domínio. Jesus, nestes tempos, ele tem o domínio sobre todas as coisas, até o último dia em que ele devolverá tudo isso ao Pai. Então nós temos um Deus que criou o universo e sustenta o universo e tem autoridade sobre a terra e o universo. Tudo está debaixo do poder de Cristo. Continuando. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Foi o que eu falei. Tudo foi criado para ser dado a Cristo, para a obra ser feita. Foi criado por Cristo e Cristo sustenta tudo. Precisamos, e podemos entender isso, trazer esse raciocínio para as coisas mais simples. Podemos, na vida nós somos afligidos, mas Jesus sustenta tudo. Precisamos continuar crendo nisso, porque assim não é. Porque tudo vai passar, mas a palavra dele, que é ele mesmo, não vai passar. Podemos ter preocupações com o nosso país, com tudo que está acontecendo com o nosso país, mas Jesus sustenta tudo. Nada fugiu ao poder de Deus. Para Deus não existe imprevistos. Continuando. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja espiritual, dos que realmente creem nele e pela fé foram feitos filhos de Deus por adoção. E mais uma vez, tudo isso porque ele rompeu a morte, ele venceu a morte com a sua ressurreição e levou os nossos pecados.
Por isso, podemos ser enxergados santos, podemos ser inocentados, porque os nossos pecados foram postos sobre ele. Continuando, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, através da morte do seu Filho, Deus se reconciliou com nós todos. O castigo, a pena que estava sentenciada sobre nós, que era a morte eterna, foi castigada nele. E para os que acreditam em Cristo, nós vamos morrer, mas não viveremos a segunda morte. É isso que precisa ser entendido. Em português mais simples, nós morreremos, mas não iremos para o inferno. Nós estaremos diante do nosso Criador, caminhando para o final, que já está longo demais. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, aqui isso é muito vasto. Quando, através da fé em Cristo, nós passamos pelo processo de santificação e depois da nossa morte, nós realmente, esse processo vai se completar e nós seremos então inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Porque estamos viver submissos a Cristo, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E por que isso parece loucura? Porque foi loucura e os homens não aceitaram a sua ressurreição. Todos os viram mortos, todos os viram, muitos, centenas, os viram depois, ele conversou com muitos depois, e muitos os viram ascender aos céus. Graças a Deus por isso. Isso mostra mais uma vez, a nossa incompetência da nossa reconciliação para conosco. Finalizando. Se é que agora, porém, vos reconcilio no combate, eu já falei. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, nós precisamos toda semana, todo dia, meditar na obra da salvação. Nós precisamos estar numa igreja em que Cristo é o cabeça. Nós temos que passar pela vida nos lembrando disso, trazendo isso à nossa memória, se não pereceremos. Pastor, eu agradeço a oportunidade, desculpe a demora e muito obrigado. Amém, glória a Deus. Não demorou nada, tá um tempo aí, né? Nosso tempo é o tempo do Espírito Santo. Quero cumprimentar também a nossa irmã Jaqueline aí com a paz do Senhor Jesus, que está aí conosco também. O irmão Nino Pereira, que está acompanhando a gente lá no Instagram, né? Sejam bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz passou a passagem que está para nós aí no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 23, tá? Então, se você quiser tomar nota aí para depois meditar na palavra aí, tudo que foi pregado, pode anotar aí, depois vocês veem com calma aí. Irmão Luiz, então Deus continue usando o irmão para trazer sempre essa palavra aí objetiva, né? Muito boa para nossos corações, porque mostra a razão da nossa fé. Tem que ter uma motivação da nossa fé, né? Você entender por que a gente crê no Senhor Jesus e porque a gente vive de acordo com o Evangelho, né? Não é uma coisa mecânica,
uma coisa automática, você vir à igreja. Não, tem um sentido, tem alguma coisa para isso, né? E o irmão Luiz, ele começa falando sobre essa libertação que Deus providenciou através do seu Filho, o Senhor Jesus, né? Essa reconciliação através do Filho, e ele acrescentou, né, de uma maneira muito aí ilustrativa, né, educativa, didática, que o cristianismo é a única religião em que o homem não é justificado pelas suas próprias obras, mas ele é justificado pela obra que o Filho de Deus ele fez lá na cruz. Isso é muito importante a gente entender, para que a gente possa se submeter a Deus e entender a razão da nossa fé. Também colocou aí, né, de uma maneira, né, bem esclarecedora, né, a questão de Jesus ser a imagem de Deus, né, que teve aqui na terra, que ele participou, né, o Jesus histórico, tá registrada a sua presença aqui na terra. Então ele existiu realmente, ele não é uma lenda, né, ele não é uma fada, uma bruxa, um ser da imaginação que teve aqui nessa terra, mas uma pessoa de carne e osso, que veio aqui, carne e osso, como homem, né, como Deus, mas também como homem. A gente vai chegar lá, o irmão Luiz falou sobre isso também. Depois falou sobre ele ser o protótipo, né? O primeiro ressuscitado, o primeiro que recebeu um novo corpo glorioso. E aí nós estamos falando de Jesus Cristo homem, é claro, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele é Deus e também ele tem as duas naturezas, né? Quando ele veio à terra como homem, e é o primeiro a ser ressuscitado, para exemplificar para nós, como o irmão Luiz colocou aí, o que vai acontecer conosco, para que nós possamos ter fé. Por isso é muito importante a gente entender essa obra maravilhosa do Senhor Jesus, que foi trazida aqui pelo irmão Luiz em Colossenses 1, né? Do 13 ao 23. Também fala sobre o domínio do Senhor Jesus. Isso é muito importante, irmão Luiz. Os irmãos aí que estão aí participando conosco, que queiram participar. É muito importante você entender esse domínio do Senhor Jesus, que todas as coisas foram subordinadas a Ele por Deus. Sabe por que é importante você compreender? Porque a própria palavra ela diz assim: no mundo jaz o maligno, tá? Mas ele não está dizendo que o maligno está com poder sobre o mundo. Ele está dizendo que o sistema mundial que nós estamos vendo aí corrupto, que se rebela contra Deus, é governado pelo maligno. Esse sistema mundial é influenciado pelo maligno, pelos seus assessores, né, que estão espalhados aí por toda a terra. Mas a colocação do irmão Luiz é muito importante, dizendo que Jesus, sim, é Ele que prevalece sobre tudo isso, inclusive sobre esse mundo corrupto, sobre todas essas coisas. Ele tem pleno poder e nada pode ser feito sem que Ele permita. E aí entra uma questão que muitas vezes a pessoa pergunta: mas como é que Deus permite que tal coisa aconteça, né? Como é que Deus permite, por exemplo, que as guerras aconteçam, que os desastres da natureza aconteçam, que a violência aconteça, que a injustiça aconteça? Isso não provém de Deus, isso provém do homem. Isso é a natureza humana. O homem é que está aí se rebelando contra Deus. Então, a vontade permissiva de Deus é para o homem fazer aquilo que ele decide através da sua própria consciência. Não é Deus que diz para o homem para roubar, matar, assaltar, ser corrupto, enganar as pessoas, mentir. Não é Deus que diz para o homem fazer isso. É o próprio homem que decide fazer isso. Então ele sai da vontade perfeita, que seria o homem ser submisso a Deus, o homem adorar a Deus, o homem reconhecer Deus como Senhor da sua vida, o homem viver conforme a palavra de Deus. Ele sai dessa vontade perfeita para viver uma vontade permissiva, mas essa vontade permissiva é uma vontade limitada até o fim dos séculos. Depois disso, virá o juízo, como o irmão Luiz colocou muito bem aí. Então, precisamos entender isso. A escolha do homem é que é o mal. A escolha do homem é que é viver em rebelião contra Deus. É ele que escolheu. Então não adianta querer culpar Deus por uma decisão humana. Foi Adão que decidiu comer o fruto, foi Eva que decidiu comer o fruto.
todas as decisões em rebelião contra Deus partem do coração humano e não de Deus. Então a gente consegue entender, porque se o homem se submete ao Senhor Jesus, ele tem a sua vida transformada. Ele não vai ter vontade de destruir o seu próximo, ele não vai ter desejo de cobiçar para deixar os outros ali serem lesados. Não, ele não vai fazer isso, porque ele vai ter Jesus na sua vida e ele vai andar segundo a vontade perfeita. Ele pode até ter vontade, ele pode até errar, mas ele não vai permanecer no erro, ele vai reconhecer o seu erro, porque se ele tem o Espírito Santo, ele é governado por Deus. Então isso é uma grande diferença, né? No versículo 17, o irmão Luiz falou sobre a pré-existência de Deus, que é muito do Senhor Jesus, né? Que é muito importante a gente entender isso aí, irmãos. Ele já existia, né? E através dele todas as coisas já se sustentavam. Ou seja, ele já existia, ele é ali a palavra de Deus, e através desta palavra que todas as coisas elas se sustentam. Então o Senhor Jesus, ele já existia como Deus, ele é eterno, como um Pai, como também o Espírito Santo. Então é importante a gente entender essas duas naturezas para não cair naquele conto, né, de que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser iluminado, que Jesus é um profeta, como muitas denominações aí, elas vêm trazendo esse desvio, esse engano. Então, negar a deidade de Jesus é negar a deidade de Deus e negar a deidade do Espírito Santo. Então, precisa ter muito cuidado aí quando nós falamos destas coisas. E o irmão Luiz, ele foi aqui bem didático quanto a isso, mostrando a deidade de Deus, mostrando a sua preexistência e mostrando também que ele está no controle de todas as coisas. Então, quando você está orando e está ali falando a Deus em nome do Senhor Jesus, você está fazendo uma coisa com aquele que tem poder e a quem de direito. Você está recorrendo a quem de direito para te atender naquela situação. É claro que Deus, ele é soberano, né, irmãos? Então nunca pense que você vai determinar alguma coisa para Deus, que você vai exigir alguma coisa para Deus, ou que você vai colocar Deus contra a parede. Pelo contrário, nós quando chegamos diante de Deus, devemos chegar com humildade, com reverência, reconhecendo que Ele é soberano e se submetendo à decisão que Ele irá tomar. Depois o irmão Luiz, ele fala também sobre a liderança, né, e a primazia do Senhor Jesus na igreja. Então é importante a gente entender que o cabeça aqui, que o irmão Luiz colocou muito bem, é essa liderança que ele tem sobre a igreja. Então ninguém tem o poder de mudar a palavra de Deus. Ninguém tem o poder de dizer, não, mas agora é permitido fazer isso ou aquilo outro, ou não é mais permitido fazer aquilo que a Bíblia disse que é. Ninguém tem esse poder, porque o cabeça é o Senhor Jesus, e já está, aí sim, aí já está tudo determinado, já está tudo escrito como deve ser. Então, a gente até falava um pouquinho antes aí, no pré-culto, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão de muito irmão dizer, mas eu não posso julgar. Leia 1 Coríntios capítulo 5, aquele irmão na igreja de Coríntios que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. O que aconteceu ali, né? Paulo disse assim, vocês têm que julgar e têm que tirar esse camarada da igreja, vocês têm que botar ele para fora da igreja, porque vocês estão corrompendo a igreja de Cristo. Vocês não podem julgar aqueles que são de fora, mas os de dentro vocês devem julgar. Então leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, não ensina as pessoas erradas, não permita que essa pessoa, pelo erro de você falar, ela vai ser consumida no fogo do inferno para toda a eternidade. Não, ensina direitinho a palavra de Deus, mostra a palavra direitinho. Nós devemos sim corrigir, nós devemos estar aptos ali para falar com a pessoa, ensinar direitinho, para que ela venha ser salva, para que ela venha se conscientizar do seu erro e ela possa se consertar e viver uma vida realmente na presença do Senhor Jesus. Então, aquilo que é errado, a gente deve realmente ensinar o certo, deve mostrar o que é certo, né? Nós não podemos julgar o de fora, tá, irmão? Se a pessoa tem uma outra fé, se a pessoa tem um outro tipo de estilo de vida, quem vai convencer ela não somos nós, é o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra, também nós não amaciamos nada não, nós pregamos a palavra, nós falamos a verdade, mas nós não temos esse poder. Quem julga o de fora é Deus, mas o da igreja cabe à igreja
leia também Mateus 18. É importante a gente refletir sobre a palavra de Deus. Então, existe sim, tanto requisitos para o perdão, como requisitos para julgamento dentro da igreja, tá? Pelos membros da igreja. Então, os membros da igreja, cabeça é Cristo, a palavra é do Senhor Jesus, e as pessoas são julgadas ali de acordo com a palavra de Deus, porque é melhor você ser julgado agora, né? Nós como cristãos, sermos julgados agora, e podermos consertar com Deus, ter um conserto com Deus, e entrarmos no reino de Deus, do que a pessoa ficar enganada e quando chegar lá falar: você não tem o direito de entrar aqui, você vai lá para o tribunal do grande trono branco, vai ser julgado, você já está condenado, só vai ser dizer agora qual é a sua pena, qual é a intensidade do seu castigo para toda a eternidade. Que coisa triste, né, irmãos? Então, claro que nós devemos, é melhor que a gente seja ensinado, que a gente se conserte aqui nessa terra, que a gente viva realmente. A igreja tem que ter esse cuidado, né? E o que julga é a palavra. Quando você dá a palavra, quando você fala: irmão, você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, você precisa consertar isso, você está dando uma oportunidade àquela pessoa para que ela possa se consertar. Então, irmão Luiz, muito bom essa parte aí, né? Como toda a palavra hoje, uma palavra bem objetiva, prática, né? A pessoa colocar em prática e viver em novidade de vida. E, finalmente, o irmão chega aqui falando sobre a reconciliação, né? Através de Cristo. E isso é importante, que muita gente não entende essa questão. Existe uma lei espiritual que diz que sem o derramamento de sangue não há a remissão do pecado. Então é importante a gente entender isso. Se não houver o derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Por isso que o povo sacerdotal inicial, né, que era o povo judeu, agora é a igreja, né? O povo sacerdotal inicial, eles faziam os sacrifícios, eles matavam os animais, né? Pombo, cordeiro, bode, né? Boi, seja lá o que for, e eles tinham que matar aqueles animais porque era necessário para que houvesse ali a cobertura, tá? Não havia nem sequer uma retirada do pecado eficaz, como é com o Senhor Jesus, para que pudesse realmente a pessoa receber o perdão ali. Então havia ali uma simbologia, né? E um ato de obediência a Deus para que a pessoa fosse perdoada do seu pecado, até que chegasse o tempo, né? A plenitude dos tempos, e o Senhor Jesus fosse enviado por Deus para que fosse um sacrifício, o Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado do mundo uma vez só, um sacrifício só, cumprindo toda essa lei, essa questão dessa lei espiritual do derramamento de sangue para que houvesse essa remissão do pecado. Como importante, irmão, isso aí, as pessoas saberem sobre isso. E isso nos reconciliou, foi o que o irmão Luiz trouxe aqui, muita ênfase, com Deus. Você está aí ouvindo a palavra, você que creu na palavra, você que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está reconciliado para com Deus, né? E aqui, finalmente, o irmão Luiz chega aqui sobre o testemunho da reconciliação, né? De muitas pessoas que viram que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, estiveram com ele pregou, ele ensinou mais um pouco, né? Até o dia que ele subiu nas nuvens. Então isso é importante a gente saber também, que houve um testemunho que está registrado, as pessoas estiveram com ele com um novo corpo, que ele passava, ele sumia na vida das pessoas e aparecia em outro lugar, já era uma outra forma de existência que Jesus já vivendo como o protótipo, como o primogênito de Deus aqui na terra, mostrando para nós como será o nosso corpo, como será a nossa vida, o que nós podemos esperar da nossa eternidade. Tão importante, porque isso traz para nós a razão da nossa fé. E uma das coisas importantíssimas durante a pregação que o irmão Luiz falou é sobre a questão, né, disso ter que ser pregado, repetido, ensinado, martelado na nossa mente, porque a gente é esquecido, irmãos. A gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a olhar para as situações, e quando vê, a pessoa começa a ficar distante de Deus. Então isso precisa ser constantemente pregado, martelado, para que nós possamos ter a nossa fé realmente edificada. Irmão Luiz, então, que Deus continue aí abençoando, né?
o irmão trazendo aí essa palavra aí que é objetiva, né? É prática, nós podemos colocar em prática, e principalmente tem muita unção, né? Senão não adiantava nada também, né? Mas se ela fosse prática e objetiva e não tivesse unção, não teria muita efetividade. Mas como ela é uma palavra que tem a unção do Espírito Santo, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Eu não sei se o irmão pediu a palavra aí, o irmão está pedindo a palavra, é isso? Não, pastor, eu me distraí aqui e apertei o botão para pedir a palavra, então me desculpe. Não, tudo bem, tá bom. Então tá bom. Então, que Deus continue abençoando aí a sua vida, né? Seu trabalho, a sua igreja, né? A sua família, né? Cristina aí, e tudo mais que Deus tiver colocado na sua mão, que Deus tiver colocado debaixo da sua responsabilidade, que Ele esteja aí cuidando pelo poder do seu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos agora, né, para que nós possamos louvar o Senhor, nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus? Qual o hino que nós vamos louvar a Deus hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar aí trabalhando na vinha maravilhosa desse Deus poderoso, maravilhoso, que nos salvou, né? Através do sangue precioso do seu Filho, o Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos agora a continuar meditando na palavra de Deus e abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Lucas 9, versículo 23. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou aqui orar a Deus pedindo que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou ler também aqui a passagem
é uma passagem curta, não é longa, né? Então vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 23. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Então, uma palavra aqui de fé do Senhor Jesus para nós, para o nosso coração, que nós devemos aqui meditar com muito cuidado, né? Primeira coisa que o Senhor Jesus ele fala no versículo 23 é: se alguém quer vir após ele, deve se negar, né? E tomar a sua cruz e segui-lo. Então, primeira coisa, o que seria se negar? É negar a natureza antiga, é negar aquela vontade de levar vantagem causando prejuízo para as outras pessoas ou lesando as outras pessoas. É negar a vontade de praticar as coisas que Deus não se agrada, ainda que o mundo, né, ou mesmo algumas apostasias, né, mesmo que algumas coisas que se desviaram da verdade, da palavra de Deus, digam que não tem nada a ver, que está tudo bem, que você pode fazer. Não, você deve acomodar a sua vida à palavra de Deus. Você deve modelar a sua vida à palavra de Deus. É isso que é negar, e ele diz sobre isso, né? Dia a dia, né? É uma coisa que é feita todos os dias, porque hoje você resistiu, mas isso não quer dizer que amanhã você não vai ser tentado, amanhã você não vai ter vontade, amanhã não vai aparecer uma situação em que você poderá ser colocado em confronto com a palavra de Deus e ter o desejo de praticar alguma coisa que Deus não se agrada. Por isso que ele fala dia a dia. Por isso que eu falei ali que é muito objetivo quando o irmão Luiz fala que isso deve ser pregado, deve ser falado sempre. Então, nós devemos nos lembrar destas coisas sempre, para que nós não venhamos cair nestas situações, né? Para que a pessoa, diante daquela situação, ela tenha forças para resistir, porque ela ouviu a palavra, ela ouviu a pregação, ela leu, ela meditou, o Espírito Santo falou com ela, e isso traz para ela ali subsídios para que ela possa resistir, ela possa negar a si mesma, a nossa natureza, entende? Falar, o velho homem morreu, o velho homem está lá, irmãos, ele está pronto ali, se qualquer coisinha, gente, para edificar a fé demora aí tempos, anos, décadas, mas para cair basta alguns segundos. Para cair poucos segundos a pessoa vai ali e vai realmente ter uma queda, e essa queda pode ser uma queda muito feia, tá? Então, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como o Senhor Jesus falou aqui. A cruz, muitas vezes, é você realmente ser rejeitado pelas pessoas que você conhecia antigamente, pelos familiares, você muitas vezes não ter vantagens que você tinha, porque eram vantagens ilícitas, que eram coisas ilícitas, e você sabe que não pode mais praticar aquilo ali. Então, essa é a cruz, são as coisas que nós vamos ter que deixar de fazer, às vezes deixar de ganhar, se é que era algum ganho de fato, né? Deixar de praticar por amor ao Senhor Jesus, por amor à palavra de Deus,
por reverência a esse Deus. Essa é a prova de amor que nós damos. Essa é a prova de você ama a Deus. Ele diz: quem me ama obedece os meus mandamentos. Então isso é a cruz. É você ser confrontado pela palavra de Deus, para negar a si mesmo e para estar pronto para receber todas essas afrontas, por ser servo de Deus, né? Ser perseguido, ser injustiçado, ser caluniado. Então, o mundo realmente, ele olha para aqueles que são do Senhor Jesus, para aqueles que não são de Deus, como inimigos. E o próprio Senhor Jesus, ele diz que a amizade com esse mundo, quando ele fala amizade, não está dizendo que você não deve tratar as pessoas bem, que você não deve respeitar as pessoas. Está dizendo que a amizade é a concordância, a participação com as práticas desse mundo é inimizade para com Deus. É isso que está sendo aqui falado na palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela quer ser boazinha, ela quer agradar o mundo, ela vai ali e frauda a palavra de Deus para ser simpática a esse mundo, ela está se tornando inimiga. Olha que palavra forte, né? Pensou inimigo de Deus, né? Ela se torna inimiga de Deus. Nós não temos que fraudar nada para agradar ninguém. É essa palavra que é certo, o que está na palavra é o certo. A gente deve pregar as coisas bem certinhas e, mais do que pregar, viver as coisas bem certinhas, porque senão não adianta nada, né? A pessoa não vai ali praticar a palavra. E o seguir ao Senhor Jesus é justamente essa prática, é andar como ele andou, é ter o exemplo não só nas palavras, mas ter o exemplo prático, praticar aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus e seguir. Então, andar como ele andou, viver como ele viveu, né? Então ele viveu em obediência ao Pai, em obediência até cruz, morte de cruz, né? Tendo ali se submetido ali àquela humilhação, mesmo sendo Deus, ele chegou ali as suas prerrogativas para o lado, para obedecer ao Pai até o final. Então olha só quanta coisa aqui envolvida, né, nesse vir após mim, negar a si mesmo, dia a dia e tomar a sua cruz. Depois o Senhor Jesus, ele fala aqui: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, quem quiser manter as coisas do passado, da velha criatura, né? Essa pessoa vai jogar fora a sua vida eterna. Essa pessoa vai jogar fora a comunhão para com Deus. É isso que ele está falando. Não tem como. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Não tem como servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Então, quem teimar, como tem pessoas aí querendo, lavar as mãos, não tem. O cristão tem lado. O cristão não pode lavar as mãos. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. Ou você serve ao Senhor Jesus, ou você é inimigo dele. É isso que a palavra diz. Não tem um meio termo, não tem em cima do muro. É isso que a palavra do Senhor está mostrando aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem quiser ser amigo desse sistema corrupto, desse sistema que se levanta contra Deus, desse sistema que se rebela contra o seu Criador, vai perder a sua eternidade. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem deixar as práticas desse sistema, quem não se submeter a esse sistema na prática do pecado, na corrupção contra Deus, na corrupção contra o seu próximo, na prática da maledicência, quem não se deixar levar por essas coisas, quem perder essas coisas, tirar essas coisas da sua vida, deixar de praticar e realmente ter o coração voltado para Deus, vai realmente ganhar a vida eterna, a eternidade. Então, é isso aqui, é esse contraste que o Senhor Jesus está mostrando. Ele está mostrando aqui dois caminhos só. Não existe um terceiro caminho. Não existe aí uma terceira via, né? São duas vias só. Normalmente essa terceira via vem para enganar, junto com a outra via lá do capeta, lá para a pessoa se perder. Não.
Ou você vai pelo caminho que é estreito, com a porta apertada, ou você vai pelo caminho espaçoso da perdição, com a porta larga. Então você deve fazer a sua escolha. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Talvez tenha gente em dúvida aí, falando, não, mas lá na minha igreja disse que não tem nada a ver, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, mesmo que a palavra de Deus diga que não possa, ou deve deixar de fazer aquilo que a palavra de Deus diz que devemos fazer. Não, siga aquilo que está na palavra do Senhor. Procure ler a palavra de Deus. Ore a Deus. Se você está com dúvidas no local que você está, ore a Deus e peça a direção, né? Não faça nada não. Primeiro ore. Primeiro peça a direção. Não faça nada sem consultar Deus. Não se precipite. O mal às vezes é porque a pessoa não faz as coisas com a direção de Deus. Ora a Deus. Coloque o seu joelho no chão. Fala com o Senhor. Ele vai te mostrar. Ele vai te encaminhar e quando você ver, você já vai estar realmente servindo a Deus. Você vai estar feliz da vida. As dúvidas vão sair do seu coração, porque você vai se sentir ali usado por Deus, instruído por Deus, cuidado por Deus. Então é assim que nós devemos proceder, mas tudo tem que estar ali alicerçado na palavra de Deus. O cristão ele vive alicerçado pela palavra. Nós temos uma bússola, por isso que foi deixado para nós, por isso que Jesus disse que quem vai nos julgar é essa palavra. E aquele que crê nele, e aquele que pratica essa palavra, ele diz que não será julgado, mas aquele que não pratica, aquele que não crê, ele diz que já está condenado. Você lê ali João capítulo 3, versículo 15 para frente, está falando sobre isso. É só você meditar na palavra do Senhor e você vai encontrar as respostas para estas coisas. No versículo 25, ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. E isso que tem sido a grande sedução. A cobiça pelo poder, pelo dinheiro, a cobiça pelos prazeres da carne, a satisfação dos desejos da carne, e isso tem sido tão incentivado, né? Hoje você tem, além da televisão, você tem internet, né? E uma facilidade para acessar uma série de coisas. Muitas são boas, muitas vão edificar sim, graças a Deus por isso, mas muitas são destrutivas, muitas levam à perdição. Então, nós temos aí um tacógrafo, nós temos aí um poder de seleção que é dado a nós pelo Espírito Santo para poder ver aquilo que é bom, né? E, claro, aquilo que é bom a gente guarda, a gente aproveita, mas também nós precisamos desprezar, nós precisamos jogar fora aquilo que não presta. É importante isso, porque as pessoas estão aí sendo incentivadas a ser consumistas de uma forma excessiva, elas estão sendo incentivadas aí a buscar o prazer de qualquer forma, de qualquer custo, mesmo que tenha que machucar as outras, mesmo que tenha que trair as outras. O importante é você ser feliz, o importante é você ter prazer, casa, separa e vai, é tanta coisa aí que não tem embasamento bíblico e que causa somente dor, tristeza e sofrimento. Mas pior do que tudo isso é que quem viver nessas práticas vai se destruir. Não é Deus que está destruindo a pessoa, é a pessoa que está se autodestruindo, é a pessoa que está indo para um caminho da perdição. Quantas pessoas aí já não conquistaram tantas coisas, já não realizaram todos os seus desejos, né? E muitos deles pecaminosos, destrutivos, e elas continuam vazias do mesmo jeito. A vida para elas não tem sentido algum, ao ponto de elas mesmas destruírem as suas vidas, elas mesmas ir lá e se matarem, né? Olha o índice como tem aumentado, e em países que você não tem falta de nada, que não há necessidade, que as pessoas ali, quando elas não têm, o próprio Estado vai lá e mantém elas, mas mesmo assim, pessoas ali com
todas as coisas supridas, elas vão lá e se destroem. Por quê? Porque só tem uma coisa, um poder que é capaz de suprir o homem, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. Quando o homem não tem, ele se torna uma bomba programada para se autodestruir. Nós nascemos uma bomba programada para se autodestruir. O que é espoleta, o que é o combustível dessa bomba? É o pecado. Então, somente quando esse pecado ele é perdoado, ele é retirado, o poder desse pecado sobre o corpo da pessoa é retirado, é que essa bomba ela é desarmada. Só o Senhor Jesus pode desarmar essa bomba. Só Ele pode transformar a sua vida. Pense nisso. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você que ainda não serve ao Senhor Jesus, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é uma bomba armada para se autodestruir. Você está preparado para se autodestruir. Mas existe alguém que pode desarmar essa bomba. Existe alguém que pode te libertar desse poder de destruição. E o nome dele é Jesus. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te salvar desse destino de autodestruição que está colocado desde o momento em que você nasceu. Por isso que você não pode, sozinho, pelas suas próprias obras, desarmar esta bomba. Porque ela já nasceu com você, ela veio antes de você. Você, quando nasceu, ela já estava em você. Mas o Senhor Jesus, Ele tem um poder para fazer isso. Então, que aproveita o homem, satisfazer todos os desejos, conquistar todas as coisas, ter todo o poder, ter todo o prazer e ser lançado no fogo do inferno para toda a eternidade. É isso que Jesus está falando aqui nesse versículo 25. Do versículo 26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, qualquer pessoa que tiver vergonha, tem gente que é tocada pelo Espírito Santo e ela tem vergonha de assumir a fé. Tem gente que só é cristão dentro da igreja. Tem gente que só serve a Deus na frente dos irmãos. Mas quando está diante desse mundo, ela não se assume como cristã. Ela tem vergonha de Jesus. Ela tem vergonha de falar a palavra de Deus. Ela muitas vezes é até tocada a falar com alguém, mas ela não faz isso, né? Porque ela tem vergonha. O Senhor Jesus diz que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, aquele que tiver vergonha da palavra dele, é aquela pessoa que sabe que aquilo que aquela outra está praticando, que ela está dizendo que não tem problema algum, é errado, mas ela não se posiciona. Pelo contrário, ela ainda se posiciona dizendo: eu não posso julgar. Quem sou eu? Ora, mas se a pessoa vai ser julgada pela palavra, então diga para a pessoa qual é a palavra que vai julgar ela. Pelo menos faça isso. Como você vai ter coragem de olhar para essa pessoa queimando no inferno e ver que um dia você foi colocada diante dela e teve a oportunidade de falar essa palavra para essa pessoa e você não falou? Então, não pode se envergonhar. Principalmente quando Deus nos coloca numa situação que é aquela hora que é para falar, é aquela hora que é para dizer ali para aquela pessoa: não, vamos falar sobre o horóscopo, vamos falar sobre a questão da Bolsa de Valores, vamos falar sobre Freud, vamos falar sobre Marx. Isso não salva ninguém, isso não é cristianismo. Se você é cristão, você tem que pregar a Bíblia. Você tem que falar de Jesus, tem que falar da salvação. Essas coisas nunca salvaram nem salvam ninguém. Essa é a palavra da salvação e nós não podemos ter vergonha dela. Nós temos que levar essa palavra da salvação primeiro dentro da nossa própria casa. E dentro da casa é mais pela atitude, né, irmãos?
é mais pela atitude do que pelas palavras, porque tem gente que fala uma coisa e a atitude é outra, e aquilo ali não transforma ninguém. Então é mais pela atitude também, mas também falar quando é necessário, quando aquela pessoa precisa ouvir a palavra. É o poder para libertar. Lembra disso, quando você estiver aí triste, sofrendo, lembra da bomba e quem tem o poder para desarmar essa bomba, tá? Nós somos essa bomba, tá? Mas aquele que já crê no Senhor Jesus já está com essa bomba desarmada. O problema é que ela está sempre querendo, ela tem um mecanismo, né? Essa bomba ela tem um mecanismo que ela tenta sempre ser religada. É esse que é o problema dessa bomba, né? É uma bomba diferente, ela está sempre tentando se religar para destruir a pessoa. Por isso que é necessário que dia após dia nós estejamos buscando o Senhor Jesus, nós estejamos ali negando a nossa vontade carnal, a nossa vontade pecaminosa, porque essa bomba está sempre querendo se rearmar sozinha. Aí, fechando aqui a palavra, né? Também aqui já está indo, né? As altas horas aí, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então isso aqui precisa ser muito bem interpretado. Quando Jesus fala que alguns há dos que aqui se encontram, ele está dizendo dos que se encontram aqui na terra, tá? Claro que as pessoas que estavam lá com ele já foram embora há muito tempo, né? Ele está falando das pessoas que se encontram aqui nessa terra. Ele está falando sobre o quê? Sobre o arrebatamento, sobre as pessoas que vão estar aqui na terra quando ele voltar e vão ter automaticamente, vão ser arrebatadas e vão ter os seus corpos o quê? Transformados. É isso que ele está dizendo. E essas pessoas, claro, não vão morrer. Então existem pessoas, existe um grupo de pessoas, existe uma era de pessoas, né? Um tempo em que as pessoas não vão morrer, os que são salvos, é claro, né? Não vão morrer, elas vão ser arrebatadas vivas e transformadas e receberão um novo corpo. Glória a Deus por isso, né? Pode ser nós aqui, pode ser outra geração, ou muitas outras gerações à frente, nós não sabemos. Não importa, importa é que nós estejamos sempre com Cristo. Porque se nós morremos em Cristo, nós estamos já no paraíso. O paraíso aqui é a presença de Deus, né? É estar na presença do Senhor. Já o nosso espírito já está com ele, esperando a transformação do nosso corpo. Um dia que Jesus ele vai voltar e trazer toda a sua igreja. E nós seremos, quem estiver partido dessa terra, será o primeiro a ter o corpo glorioso. Aqueles que partirem, né? Aqueles que já estão lá o corpo está no cemitério e os espíritos já estão com Deus, eles serão primeiro a ter o corpo transformado e depois aqueles que serão arrebatados. A palavra de Deus ensina sobre isso e nós devemos ter consciência sobre isso, né? Então, todos aqueles que já partiram, você perdeu aí uma pessoa querida? Perdeu não, ela partiu dessa terra, ninguém perdeu ninguém. Partiu dessa terra uma pessoa querida, uma pessoa amada sua, que você até hoje sente uma dorzinha no coração quando lembra dessa pessoa, você sente saudade dela, ela está viva. Ela partiu com Jesus? Ela está viva. Os que partiram sem Jesus também estão, tá? Mas estão no sofrimento já, sofrimento provisório para depois ir para o sofrimento eterno. E os que partiram com Jesus estão vivos ali ao lado de Deus, aguardando os acontecimentos finais, aguardando a volta da igreja, aguardando o arrebatamento, a transformação dos corpos, aguardando o julgamento, né, para efeitos de galardão, o tribunal de Cristo, aguardando o tribunal do grande trono branco, que é o tribunal dos ímpios, onde eles serão julgados, os eventos, o Armagedon, a guerra, tudo isso eles estão aguardando, o milênio. É isso que está acontecendo. Então, tenha consciência da sua fé. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para te dar direção e você vai ver que maravilha, dia após dia, a gente saber que existe um sentido maior nessa vida. Não é só você fazer as suas atividades, isso é uma coisa sem sentido, né? É só trabalhar, né? Comer, vai ali, uma festa e tal, e você fica pensando, mas que coisa repetitiva e monótona, e cada dia eu fico mais velho, cada dia eu fico um problema aqui, um problema acolá. E qual é a minha esperança quanto ao futuro?
é uma esperança enorme, é uma esperança infinita e também uma esperança indescritível. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar tudo aquilo que se opõe a Deus, ganhar tudo aquilo que Deus reprova e perder a sua salvação, e perder coisas indescritíveis, prazeres que são imensuráveis, com toda essa coisa que é colocada aí como esterco para enganar a humanidade. É isso que nós devemos realmente buscar, as coisas lá de cima, as coisas lá do alto. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra, que tenha iluminado o seu coração, que tenha te fortalecido na sua fé, que Deus esteja cuidando aí da sua vida espiritual e também de todos os seus, em nome do Senhor Jesus. E eu quero colocar então agora essa palavra aí para que o irmão Luiz, à luz do Espírito Santo de Deus, venha também trazer aí os seus comentários, aquilo que ele quiser acrescentar, aquilo que Deus dirigir a ele, para também trazer de luz à igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, toca a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Como a palavra foi pequena, os comentários também serão pequenos. Eu gostei muito, né, como o senhor falou, a questão logo no início do negar-se a si mesmo. Eu, às vezes, eu acho isso é fundamental, né? Negar-se a si mesmo e viver e carregar sua cruz. Viva a sua vida. Agora, viva a sua vida seguindo a Cristo, segundo a palavra. Negar-se a si mesmo. Eu me lembro de quando eu não era convertido, eu tinha as minhas ideias do que era Deus. E depois que eu fui alcançado e convencido pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, eu me rendi ao Espírito Santo, eu me rendi a Deus e deixei Ele ser realmente Deus na minha vida. Eu achei muito legal isso. Eu, às vezes, estou conversando com colegas e tudo mais, como o senhor falou, que nós não devemos ser apenas cristãos dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, né, carregando a nossa cruz, né, como nós estamos abordando agora. Eu chego e digo, mas olha só, vai ter um julgamento, cara, um dia tudo isso vai passar. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é dizer, não, mas eu tenho as minhas concepções. E aí eu vejo que a noção que a pessoa tem de Deus é muito fraca, porque Deus significa o quê? Onipotente, onisciente, onipresente. E a pessoa nem aceita que ela mesma ela não é onipotente, onisciente, onipresente. Então, até racionalmente falando, as pessoas são completamente cegas. Só mesmo quando Deus nos escolhe, permite que o sofrimento venha, que alguns realmente olham para Ele, que olhem a Ele, né? E busquem a Ele. Então isso é muito importante. Negar-se a si mesmo é permitir a soberania de Deus na sua vida. É você viver de acordo com a palavra. Como falou o pastor, é você enfrentar as suas mazelas. É você enfrentar e lutar contra os seus vícios, apoiado na palavra e principalmente no Espírito Santo. Como é que você sabe que realmente você está negando a si mesmo quando você está carregando a sua cruz? É quando você peca e sente culpa, sente que você desagradou a Deus. Aí você realmente se converteu. Se aquilo te incomoda, se você não se incomoda, não está nem aí, não é contigo que eu estou falando. Mas se isso te incomoda, busque mais a Deus. Enfrente-se, confronte-se com a palavra. Peça força a Jesus para enfrentar, para lutar contra isso. Você pode ter recaído. Uma coisa é você viver caído. A outra coisa é você estar sempre buscando, cair um pouquinho,
volta, aí sim. Não é que eu estou dizendo que você um dia faz uma coisa, outro dia você está lá na noite, adulterando, fazendo... Não é isso. O que eu estou querendo dizer é você procurar manter essa constância. Mas qual é o motivo de manter essa constância? É que o Espírito Santo faz pesar o teu coração. Você sabe que está ofendendo a Deus quando faz essas coisas. Confronte-se sempre com a palavra, tenha essa coragem, enfrente a palavra. A palavra vai te mostrar quem você é realmente, mas a palavra vai te dar força, a palavra vai te consolar, a palavra vai fazer de você uma pessoa perseverante. Muitas vezes ela vai alegrar o teu coração, muitas vezes a palavra vai te fazer lembrar do teu passado e o quão melhor você está agora. Então confronte-se com a palavra, negue-se a si mesmo, viva essa vida é dificuldade mesmo. Jesus enfrentou, por que nós, comedores de feijão com arroz, quem somos nós na fila do pão? Então, muito bem, outra coisa que o pastor Avelar falou, que nós somos uma bomba programada para a autodestruição, é verdade. Nós nascemos inimigos de Deus, nós já nascemos pecadores. Existem aí teorias, filósofos que dizem, algumas religiões falam do que o homem nasce neutro. Não nasce neutro, o islamismo prega isso. E que basta a palavra. Não basta a palavra. O que basta é que nós nascemos em pecado. O que interessa é o sincero arrependimento, quando o Espírito Santo tira as escamas dos nossos olhos. Aí sim, essa bomba é desarmada. Quando nós permitimos Deus exercer a autoridade dele, a soberania dele sobre nós. É preciso entender o seguinte, que mesmo quando nós negamos a Deus, nós, muitas vezes, somos alvos da misericórdia dele. Mal maior, muitas vezes, não nos sucede por causa da misericórdia. Mas nós, graças a Deus, vivemos pela graça. Porque nós reconhecemos o favor de Deus em nossas vidas. E, fechando, eram só esses dois comentários. Em outras palavras, nós nascemos mortos espiritualmente. E foi por isso, sabendo disso, que o homem pecou, porque Deus, lá em Adão e Eva, Deus conversava toda a tarde com Adão. Quando Adão resolveu esquecer Deus e esse mundo, lá Eva, resolveu fazer o que ele quis, Deus se afastou. O homem se tornou inimigo de Deus. Precisamos então ter essa consciência, porque é fácil não ter Deus, porque não ter Deus significa não ter certo nem errado, significa tudo que você faz é legal, está tudo bem, é uma experiência nova, por que não? Tudo é relativizado, mas não. Existe um Deus que nos criou, que mandou seu Filho para nos restaurar. Deus nos ama. Deus propôs uma reconciliação com todo o universo e principalmente conosco. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e suficiente Salvador. Pastor Aguilar, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família e todas as coisas que aprouve a Ele que o Senhor tivesse nessa vida. Que o Senhor nunca sinta falta de nada nessa vida. Que nunca lhe falte o pão da terra e o pão espiritual. Obrigado. Glória a Deus, né? Amém. Deus continue abençoando aí também a todos, né? Que essa palavra aí que o irmão Luiz também trouxe aí, venha entrar nos corações, questão aí de se firmar com Deus, né? Ter a palavra de Deus como ali a nossa bússola de orientação para tudo aquilo que nós precisamos enfrentar
nessa vida aí no nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Eu quero lembrar os irmãos, daqui a pouco a gente vai fazer a oração, que é a oração que sempre fazemos domingos, né, de intercessão. O irmão já está aí orando e você vai estar aí colocando diante de Deus as suas necessidades, lembrando, né, que as coisas mínimas também, tá? Não, vou orar, isso aqui é coisa pequena, resolve, aí você vai ter um problemão ali, porque não colocou Deus naquilo ali. Coloca Deus em todas as coisas, tá? Fala com Deus sobre todas as coisas, aproveita essa oração, uma oração que a gente faz em concordância, estamos aqui buscando junto, tá? Então vai se preparando para essa oração. Mas eu quero lembrar os irmãos que no próximo domingo, dia 18, né, de junho, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então você que já congrega, você que sabe o significado da Santa Ceia, já é convertido, né, está buscando o Senhor Jesus, você pode participar dos elementos da Santa Ceia. Então providencia o pão e o suco de uva aí na sua casa, nós vamos orar, vamos apresentar a Deus, consagrar esses elementos e você vai participar da Santa Ceia do Senhor, né, com o pão, né, a carne do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus, que é o suco de uva, tá? E você que ainda não sabe qual é o significado, ainda está aí num processo, né, de conversão, num processo de estudo da palavra, né? Então você também participe do culto, só que você vai participar sem participar dos elementos da Santa Ceia, porque é necessário que a gente tenha o conhecimento não só do significado, né, mas também é necessário que a gente conheça qual o propósito da Santa Ceia, que é realmente você reafirmar o seu compromisso com Cristo a cada vez que você participa, lembrar, né, do sacrifício que Ele fez, né, de tudo aquilo que Ele fez por nós, até que Ele retorne, né? Foi uma colocação que o Senhor Jesus colocou para nós, todos nós. Então você que ainda não tem isso no seu coração, você que ainda não tomou a sua decisão, você que ainda está passando por esse processo de conversão, participe do culto, tá? Do culto você participe, vai ser abençoado, porque todo mundo que está aqui na presença de Deus com certeza está sendo abençoado. Deus está trazendo uma palavra, está trazendo conhecimento e, claro, está cuidando das necessidades de cada um. Então venha, participe também da Santa Ceia, né? Não dos elementos, mas em oração, do louvor, da adoração, da palavra que vai ser ministrada, e Deus vai te abençoar poderosamente também, em nome do Senhor Jesus. Então, próximo domingo, nós já temos aí esse encontro marcado com o Senhor Jesus, para fazer em memória dele, praticar a Santa Ceia. É um momento de alegria, tá? Não é um momento de tristeza não, mas de muita reverência, né? Também um momento de muita reverência, preparação. Nós temos que fazer aquele autoexame, né? É bom que faça antes, mas também na hora, no momento, também nós fazemos aquele autoexame para que todos possam participar devidamente da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aquela oração de intercessão geral, né? E durante essa oração nós também estaremos aqui orando e intercedendo pela sua vida, né? Pela sua casa, pela sua família, e você vai estar orando e intercedendo, claro, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você precisa colocar diante de Deus. Não importa se é pequeno, se é grande, se é difícil, se é impossível, coloque diante de Deus. Ele é que vai trazer a resposta, é Ele que vai operar segundo a soberania dele, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas é importante que você coloque isso diante de Deus, que você abra o seu coração. É necessário que aquele que se aproxime do Senhor saiba que Ele primeiro existe, tá? Precisa crer na existência de Deus. E que é Ele que responde às orações daqueles que o buscam. Então é esse o espírito que você deve chegar diante de Deus agora nessa oração. Glória a Deus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e com a oração, e o Espírito Santo dirige o irmão em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Realmente, como o senhor falou, eu quero só realçar uma coisa. Tudo nós temos que pedir a Deus. Não, deixa comigo. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, me dá saúde que tal, como coitado. Não vai conseguir fazer nada.
Então, é verdade, os irmãos que estiverem, até as pequenas coisas, coloque nas mãos de Deus, peça a Deus, peça orientação, porque isso é fundamental. Se nós acharmos que conseguimos alguma coisa por nós mesmos, nós não somos verdadeiramente salvos. Você cai naquela situação que o homem, tentando procurar fazer a reconciliação com Deus, quando não há. Então vamos orar em todos os irmãos, eu vou pedir algumas coisas aqui que não vão estar coincidentes com as aflições dos irmãos. Então os irmãos deverão estar pedindo o suprimento de Deus, cada um com o seu cada um, com as suas dificuldades, estarão com. E Deus, eu tenho certeza, no seu tempo, conforme a sua vontade, vai nos responder, vai prover tudo que nos é necessário naquele momento. E se Ele quiser, poderá fazer milagres também. Milagre é com Deus, não é com nós. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pela palavra aqui ministrada. Senhor, muito obrigado. Colocamos agora diante de Ti, diante do Teu trono, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, ansiedades, todos os nossos planos. Senhor, em nome de Jesus, queremos realmente estar aliançados com o Senhor em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor agora. Estamos colocando diante de Ti nossas aflições, dificuldades, planos. Senhor, seja o Senhor a nos responder. Pai, tantas famílias desfeitas por adultério, filhos nas drogas, Senhor, pessoas querendo passar em provas para concurso público, uma doença em família, um vício no álcool. As mazelas que afligem o ser humano são muitas. E muitas dessas mazelas, aliás, a grande maioria, somos nós que causamos a nós mesmos. Mas mesmo assim, nós as colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, seja as físicas e as espirituais e as emocionais. Senhor, em nome de Jesus, responde aos nossos pedidos. Seja o Senhor a nos manter firmes na nossa vida. Nos ajude a carregar a nossa cruz até o final de nossos dias. Nos ajude a termos sempre a visão certa de Cristo. Nós temos um Deus provedor, que o principal já nos está provido, que é a salvação para a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero orar pela vida das pessoas que vão aos hospitais levar a Tua palavra, que vão aos presídios e que vão também, meu Deus, em nome de Jesus, a outros países, os missionários, correndo o risco de perderem a própria vida ao ministrarem o Evangelho da paz. E eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada e possamos viver a alegria do Teu Evangelho, independente das dificuldades do mundo. Que possamos sempre estar meditando na palavra, que tenhamos sempre a nossa cabeça cheia da Tua palavra, e meditemos, que caminhemos pensando em Cristo. Esse é uma das coisas muito boas. Pai, em nome de Jesus, eu também peço que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, que o Senhor nos ensine, que o Senhor continue nos mostrando o verdadeiro caminho. Toma-nos pela Tua mão direita para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta, para que possamos alcançar em Cristo a coroa da salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora pelo nosso país, seja o Senhor a libertar o Brasil de toda a opressão e de toda a maldade. Pai, estamos chegando perto de uma situação
em que pelas leis que estão tentando aprovar no Congresso, daqui a pouco não poderemos nem mais pregar a Tua palavra na integralidade. Então eu peço em nome de Jesus, seja o Senhor a não permitir que o Brasil, que o seu povo brasileiro perca o direito de se exprimir, perca o direito da liberdade de expressão e perca o direito da liberdade ao culto. Senhor, em nome de Jesus, eu também peço que o Senhor proteja o agronegócio, porque está sendo atacado. Eu peço que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica e da destruição e também do caos político. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque nos corações dos nossos governantes com Teu Espírito Santo, para que se arrependam dos seus maus caminhos, venham se converter a Ti e enxerguem que eles estão lá para nos servir e não nós para servirmos a eles. Senhor, em relação aos campos ainda, eu quero te pedir que, pelo contrário, o Senhor aumente a produtividade do campo, que nunca haja fome no Brasil, que não haja essa fome. Pelo contrário, que cada vez mais sejamos responsáveis pela alimentação do mundo. Abençoa, Senhor, os nossos campos. Não permita que sejam reduzidos ou minimizados. Senhor, em nome de Jesus, restaura a indústria, faz reviver a nossa indústria, moderniza, abençoa o comércio, abençoa a prestação de serviço, livra o Brasil do desemprego, que todo brasileiro possa, meu Pai, em nome de Jesus, trazer o pão para sua casa, fruto do suor do seu rosto. Pai, mais uma vez, cuida da tua igreja, cuida das nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, estarmos sempre debaixo da tua boa, perfeita e agradável vontade, que não venhamos a nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, porque o caminho é estreito. Se conosco, cuida de nós, admoesta-nos quando for necessário. Pai, eu te agradeço por esse culto, te agradeço pela semana que o Senhor vai nos prover. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos então chegando ao final de mais um culto aqui, né? E quero convidar os irmãos agora a fazer aquela oração, né, de encerramento do culto e colocar aí a sua vida diante de Deus para mais uma semana, para Deus estar cuidando de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos então, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu concordo com a oração do teu filho e todos os teus filhos, tuas filhas fizeram agora, colocando diante do Senhor as suas necessidades. Seja o Senhor a responder a cada um, segundo a tua soberania, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter uma semana cheia da tua presença, do teu poder, do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja guardando esta vida que está orando conosco agora, a sua casa, a sua família, todos os seus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego todos nas tuas mãos, que todos possam ter também um restante de domingo abençoado junto aos seus, guarda os seus caminhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que ao término desse culto o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus, tenha um bom domingo e uma semana muito abençoada. A paz do Senhor Jesus.